Olá! Sexto monumento aqui para vos animar esta semana velocipédica. Como estão? Tiveram saudades minhas? Não precisam de responder. Nesta Semana Santa demos folga ao nosso Cristo, que é o nosso David, que faz tanto por este podcast, então vim eu aqui assumir os comandos assim de fugida. Neste vai ser o meu primeiríssimo episódio, estou em estreia nessa temporada deste podcast. Para quem não nos ouvia anteriormente, eu sou a Paula Ferreira Lobo e, como disse, hoje vou estar aqui a moderar um podcast onde vamos falar de País Basco, dessa belíssima história que se escreveu para o desporto português. Vamos rever, obviamente, a Paris-Roubaix e vamos lançar aqui a primeira da trilogia das Ardenas. Comigo tenho dois amigos de abraço, que vão fazer aqui um esforço de síntese para não estendermos esse podcast durante 37 horas, que dava, com tanta coisa que aconteceu esta semana. Mas vamos fazer isto uma coisa relativamente curta, mas caso queiram aprofundar isto com alguns de nós, sintam-se à vontade para nos convidar para beber minis num café e aprofundar o tema. Um desses amigos que tenho certeza que não se importa nada de ir para um café, beber umas minis e falar de ciclismo é o nosso amigo Rui. Olá, eu estava na dúvida. Essa introdução acho que tanto dava para mim como para o meu colega que me acompanha hoje no podcast, assim. por isso até fiquei na dúvida se era para mim ou não. Mas sim, olá, Paula, olá. Exato. Agradeço essa tua introdução e bem-vinda de regresso, ou não de regresso, à tua estreia nesta temporada. Toda a gente sabe que esta é uma semana de grandes estreias na temporada velocipédica. Não sei se a tua é a mais sonante. Eu acho que sim. Acho que a tua é a estreia mais sonante desta época. Até porque a do Remco já era antecipada. Exatamente. Outro amigo com o qual podem passar um belíssimo tempo a falar de ciclismo, e a beber minis também, eu comprovo, é o nosso grande Eduardo. Olá, Paula. Tinha que dizer grande Eduardo. Olá, Rui. Sim, essa já é típica. Ainda bem que o fizeste, já não ouvi há muito tempo e é com gosto que eu sempre, por isso dar-te as boas-vindas a esta temporada. Faz sempre falta ouvir a tua voz aqui neste podcast. Em relação à tua intro aí, obviamente podia-se aplicar a mim e ao Rui. E a demais membros deste podcast, não é? Eu acho que especificamente a nós, malta do Norte, não é? Aqui Norte, Douro Litoral, que gosta destas boas tainadas, e então num fim de semana como este ainda teria sabido melhor, porque de facto foi um fim de semana de hino ao ciclismo. E realmente teria sido fantástico termos estado a conviver, mas é como tu dizes, o convite fica sempre aberto, tanto para os nossos como quem está de fora. Sempre que quiserem discutir ciclismo, nós estamos cá para falar. Ora, nem mais, e já sabem, podem sempre interagir connosco nas redes sociais, que nós também andamos por lá a dizer coisas mais ou menos engraçadas. Bom, falando daquilo que nos traz aqui e que nos reúne todas as semanas para esta homilia, o ciclismo, vamos começar então por falar na Volta ao País Basco. Volta ao País Basco essa que foi ganha pelo nosso João Almeida, homem que ganhou etapas, ele ganha a geral. Ele bem dizia no início que esta prova não é bem ao meu estilo, mas a verdade é que o homem mudou de estilo e desfilou o estilo nas estradas do País Basco e até protagonizou uma cena bem caricata nesta última etapa, em que disse não a Henrique Mas, que lhe pediu a etapa. Vamos começar primeiro por analisar o que é que significa esta vitória nesta prova World Tour para o João e para aquilo que é o papel do João dentro desta equipa. Eduardo, nesse sentido eu vou começar por ti, porque a questão do papel do João dentro da equipa é um tema recorrente na comunidade ciclística portuguesa, não é? E depois há a questão da rivalidade, e o Ayuso e o Adam Yates, e pronto, e tendo em conta que ele começou a época a perder uma prova por etapas para o Santiago Buitrago por mau posicionamento, como aqui analisámos na devida hora. Quem quiser ouvir o podcast ainda está disponível, podem ouvir os episódios anteriores, mas a verdade é que se calhar desta vez vimos um João com um estilo de liderança
bem mais vincado e uma equipa que se pôs absolutamente ao trabalho para ele e ele entregou. Portanto, chapeau ao UAE e ao João. Chapou literalmente, não é? Porque ele ganhou lá no País Vasco aquele chapéuzinho característico. Bem bonito. Mas tocaste num ponto que eu creio que seja importante. Dizer também que agora essa questão interna também se adensa com as declarações mais ou menos realísticas que havia de um aliado estratégico da Jihad Tuga, que tem por nome Mo, não é? Que vem dando aqui alguns inputs importantes para colocar essa questão ainda mais em voga. Deixa-me só contextualizar para quem possa não ter percebido a referência. Há uma página, uma pessoa por trás de um user no X, antigo Twitter, que dá pelo nome de Mo, que tem feito umas previsões assim, hot takes, vou dizer que são hot takes, que têm dado muito que falar no ciclismo. Aliás, a própria UAE já foi confrontada em conferências de imprensa com coisas que ele lá tinha colocado, nomeadamente Tadej Pogačar. A UAE não gosta muito dele, verdade seja dita. Às vezes ele fica sem internet também, quando as previsões dele não se preconizam, mas a verdade é que ele disse quando as previsões não são hot takes e são hot sheets, que é o mas a verdade é que ele, sobre o João Almeida, disse que ele iria dar o salto esta época, não sei se em termos de forma, mas a verdade é que pelo menos em termos de liderança esse salto parece estar mais evidenciado, pelo menos pareceu no País Vasco. Sim, voltando ao mesmo tema e ainda antes desta questão, voltar à última, eu acho que batemos tantas vezes na UAE que desta feita há que de alguma forma elogiar a eventual harmonia que existiu ali, com a equipa a trabalhar bem e a manter o João sempre bem posicionado, a fazê-lo rebocar nos momentos mais complicados também, e principalmente dar aqui uma referência que é justa ao Isaac Del Toro, que fez uma excelente corrida, esteve sempre como primeiro apoio do João e também depois individualmente acabou por fazer uma boa corrida por consequência. Acho que foi uma grande vitória do João, a mais importante da carreira segundo o próprio, numa corrida em que não teve a concorrência de outras provas, em boa verdade, mas eu acho que uma prova em que também mostrou uma consistência muito grande, diferente daquela que tem mostrado, optando por atacar em vez de defender, tentando ganhar etapas, mas principalmente não cometendo os erros que têm vindo a pagar caro, nomeadamente as atrapalhadas no posicionamento e aquilo que todos nós conhecemos. Parece-me sim, independentemente dessa brincadeira do Mo ou não, parece-me que o João tem vindo a dar um salto de qualidade, subiu aqui definitivamente um nível, acho que isso é inequívoco, principalmente depois da volta à Suíça e do Tour do ano passado. Acho que há aqui um João diferente. Esta época, acho que apenas questões de pormenor retiraram a vitória na Comunidade Valenciana e no Algarve. Fez também um bom Paris-Nice, até àquela questão do corte numa descida e aquela doença que eventualmente o limitou e que apareceu ali já nas últimas etapas. E aí na Paris-Nice com uma ocorrência já de grande nível. Um João que bateu 2 vezes Vingegaard em alta montanha, já esta época, o que é importante. E agora na Itzula, como dizias e muito bem, Paula, acho que foi um verdadeiro patrão. Viu a mandar o McNulty trabalhar, coisa que nunca vi o João fazer. Viu a reclamar, mas mandar não. Por isso eu acho que este estatuto que tanto falávamos já desde 2022, que ele precisava de conquistar dentro da equipa e até no pelotão internacional, fica agora mais vincado, embora possa chegar mais além, creio eu, se fizer uma Romandia e uma volta à Suíça positivas, e até quem sabe ganhar. E isto antes de chegar às grandes voltas que fará esta época, o que com certeza será positivo para aquilo que é o seu papel na equipa. Obviamente que no Tour um papel de apoio ao Pogačar, que nem sequer tem discussão, mas se o Pogačar por algum motivo não for à volta, pode ser aqui muito importante esta fase pré-tour para ele se estabelecer como um líder importante na equipa, coisa que foi sempre discutível. Rui, olhando aqui mais em pormenor para a semana, deixa-me só recapitular os vencedores das etapas. Portanto, na primeira etapa, no contrarrelógio, já o João tinha estado muito bem, ali com uma diferença de milésimos de segundo, literalmente, para o alemão da Soudal Quick-Step, Maximilian Schachmann.
ele que depois viria a roubar-lhe então a camisola amarela a esse mesmo Max Schachmann. Na etapa 2, chegada ao sprint, o regresso de Caleb Ewan, desta vez com as cores da Ineos, e entregar aqui uma boa vitória, uma vitória autoritária por parte de Caleb Ewan à Ineos Grenadiers. Na etapa 3 tivemos aqui uma confusão bem gira, em que, e Rui, se calhar parava aqui e começava aqui a tua intervenção. Concordaste com a decisão dos comissários em manter Alex Aramburu como vencedor desta etapa? Recapitulando para quem possa não estar lembrado, o João ataca até aí na frente, mas sai mal numa curva, larga demasiado a trajetória e acaba por ser ultrapassado por Alex Aramburu, que depois foi sozinho, isto já dentro dos últimos 3 km, foi sozinho para a vitória. A questão é, o homem chega à rotunda anterior à meta, Alex Aramburu vai pela direita, João Almeida e todos os outros vão pela esquerda, numa trajetória claramente superior, ou seja, tiveram que dar uma volta maior para chegar à linha de meta. Depois o que se soube é que no livro de prova, efetivamente, a viragem estava pela direita, mas o que se vê nas imagens é mobiliário rodoviário a indicar que era para a esquerda, bem como duas pessoas da organização, dos voluntários da organização, a sinalizar que a trajetória devia ser pela esquerda. Alex Aramburu ia com demasiada velocidade para estar aqui a travar e para não se espetar no meio de nada, continuou pela direita e ganhou. Chegou a estar relegado para o fim do grupo que chegou atrás dele, onde chegou integrado também o João Almeida, mas depois voltaram a devolver-lhe a vitória com base nesta questão, então, de no livro de prova estava efetivamente pela direita. Como é que tu viste esta... Eu nem sei o que eu devia utilizar para isto, mas depois de tanto que se disse no Algarve sobre um teórico amadorismo e afins, isto não nos ficou muito atrás, para não dizer que não ficou nada atrás. Sim, mas eu acho que ainda assim a decisão no Algarve acaba por ser... nem se permeia quem ganha, nem quem ganha não. Quer dizer, também quem ganha, mas quem vai pelo caminho certo nem se penaliza quem faz as coisas mal. Ou seja, olha, pronto, façam de conta como se isto nunca tivesse acontecido e esqueçam esta etapa, essa solução, a do Algarve, acho que é para esquecer e nem faz sentido. A comparação tem toda a lógica, porque de facto foi um chamado shit show no final e mesmo depois do final, e honestamente eu tendo a concordar com aquilo que acabou por acontecer, dado o que soubemos depois de, no livro de prova, a indicação ser a rotunda ser feita pela direita. Se eu acho que o Aramburu ia com isso na cabeça, não acho que ele foi por ali porque ia demasiado rápido, e se tentasse virar à esquerda, o mais depressa era virar mesmo em direção ao Alcatrão e ficar ali estatelado, por isso foi em frente, que era o que dava para fazer. Mas eu também acho que, porque a organização depois justificou-se com um engano, que a curva, ou seja, que não é as baias, mas as setas por onde impediam a passagem. São baias direcionais, é mesmo esse o termo. As baias direcionais foram colocadas assim por engano. Isso eu também tenho dúvidas, até porque depois numa etapa, não sei se foi na 5, se foi na 6, sei que foi depois disso, ou até na 4, não sei, eles avisaram antes da etapa que, olhem, apesar de no livro de prova a rotunda estar a ser feita pelo lado direito, não sei se foi para o direito ou para o esquerdo, mas pronto, no fundo avisaram e antes, fazer uma inversão, iam fazer uma troca do lado em que passavam, e eu acredito que tenha sido isso que eles fizeram naquele dia, mas nunca na vida se lembraram que uma situação destas ia poder ser possível. E dado que o Aramburu é basco, pois eu ia fazer essa pequeníssima prolongação, juntou-se ali e se calhar a fome à vontade de comer. Agora, eu se calhar se fosse o diretor desportivo de uma equipa no lugar da Cofidis, exatamente, acho que ia tentar bater-me com os mesmos argumentos, porque acho que há ali algum fundo de razão que eles possam ter, porque olha, para todos os efeitos estava no livro de prova, e entre os alegadamente e os juridicamente acho que eles tinham base para reclamarem. Reclamaram e conseguiram que isso fosse assim. Tenho pena pelo Gregoire, que é um especialista em aproveitar
ir pelos sítios certos. Ele tinha sido o segundo naquela etapa que o Ganna venceu, mas não venceu no Algarve. Penso que venceu também uma corrida qualquer em Espanha não, em França já esta época. Sim, houve uma prova qualquer que ele ganhou assim também. Exato, em que metade dos ciclistas que iam na frente se enganaram no caminho, por isso ele é um ciclista com excelente GPS, parece-me a mim. Agora também percebo que seja difícil não dar a vitória ao Aranburu por causa desta questão do livro de prova estar uma coisa, na estrada estar outra, e não fica fácil tirar a vitória quando uma equipa pode dizer, olha, mas nós estudamos o percurso, mesmo que não o tenham feito. E não... Certo, e depois nós também no carro não sabíamos porque estávamos a olhar para o livro de prova e não tínhamos informação nenhuma que nos dissesse que não era por ali. Portanto, por isso não me escandaliza. E mesmo a questão de ser Vasco, eu estava um bocadinho a brincar, mas não estando ao mesmo tempo, porque acredito que isso possa ter o seu peso pelo menos, eu não sei exatamente como é que eu tenho a ideia que estas decisões funcionam como são tomadas pela organização, não é? Aliás, pela UCI, mas a organização é consultada no sentido de mas vocês tinham mesmo isto e foi mesmo um engano, ou seja, se a própria organização diz que é um engano e a organização... Pois, não dá muito para penalizar a equipa e o ciclista, isso, não é? acabará, e também a organização pode ter esse bias de dizer isso, defendendo o ciclista por ser Vasco, não sei, se calhar aqui já estou a entrar um bocadinho por teorias do Mou. Também tomou outras proporções, particularmente aqui na nossa comunidade portuguesa, porque João Almeida foi quarto nessa etapa, claro. E se Alex Aramburu tivesse sido relegado, João Almeida teria bonificado, e isto numa altura, ou seja, ao cabo da terceira etapa, em que ainda estava tudo muito próximo. Mas no dia seguinte, João Almeida decidiu, ok, tudo bem, então vamos pôr isto a uma distância que as bonificações não venham a interessar, e num belíssimo ataque na etapa 4, isola-se na frente e ganha 28 segundos toda a gente, sendo que Isaac Del Toro ainda foi sprintar na linha de meta contra Max Schachmann e ganhou. Portanto, aqui também tivemos a primeira prova de que, primeiro, o João estava numa condição física incrível, e segundo, de que a UAE estava unida em torno do líder e fez o que tinha a fazer, neste caso, roubar os segundos de bonificação que podia Maximilian Schachmann para ter então o João na frente da corrida. Já como líder da etapa 5, penúltima etapa deste País Basco, tivemos um show de Benili, um homem que se calhar achamos quando estávamos a ver em direto que, meu Deus, este solo de tantos quilómetros, isto não vai dar em nada. Mas a verdade é que houve ali uma desorganização e até se calhar um atirar da toalha, foi o que me pareceu. A UAE não estava muito interessada em perseguir e acabou por deixar chegar Benili, que chegou com mais de 1 minuto e meio, 1 minuto e 47 sobre o segundo classificado, que foi Axel Lawrence da Ineos Grenadiers, que provavelmente aqui também mostrou, Rui, ainda contigo, que se calhar a Ineos podia ter feito outra coisa desta etapa. Pois, eu achei esquisito, não só pela Ineos, mas a própria Lidl Trek, porque tinha aqui o Thibaut Nice. Eu achava que ele vinha cá para discutir mais etapas do que aquilo que discutiu, no fundo foi nenhuma, mas onde se mostrou melhor até foi na etapa 6, que eu achava demasiado dura para isso. Foi esquisito, não me fez muito sentido, não é? Pelo menos naquela que era a expectativa que eu tinha para a prova dele. Achava que ele podia disputar as vitórias nas etapas, sei lá, 3 e 5, vá, na 4 já achava mais difícil com aquela subida tão dura perto do fim, mas acho que sobretudo essas duas, sim, a Ineos e a Lidl Trek, pronto, acabaram por não conseguir controlar bem a fuga. Depois eles também não tinham assim tantos elementos no grupo capazes de perseguir. E também já tinham perdido alguns elementos, a verdade, também já não era uma equipa que estava completa. Foi essa a ideia que me deu, mas o Axel Lawrence esteve de facto muito forte, porque ele tentou sair na última subida categorizada antes da meta. Ele acaba por chegar só com 1 segundo, não é? Sim, é isso. Mas deu a ideia que se calhar se tivessem corrido de outra forma podia ter estado na discussão. Acredito que sim. Da etapa. A verdade é que a Ineos ainda assim foi uma das equipas que conseguiu ganhar nesta Etzulia. A única equipa que fez mais que uma vitória foi precisamente a UAE, com o João, depois de ter ganho a etapa 4, a vencer a etapa 6.
Uma etapa também bastante animada. Eu acho que, Eduardo, penso, já te vou passar a palavra e para perceber se concordas comigo. Eu acho que acabou por ser uma desílio, pelo menos naquilo que eu achava, bem mais animada do que aquilo que eu achava que íamos ter. Acho que tivemos belíssimas etapas de acompanhar, e a última etapa não foi, obviamente, exceção, em que tivemos aqui uma fuga que acaba apanhada. Aliás, Ben Illy faz terceiro nessa etapa, vindo precisamente da fuga, e ele que foi apanhado por Henrique Mas, João Almeida, que chegaram ali, quer dizer, João Almeida acaba por chegar depois mais isolado, mas depois ele foi terceiro a chegar. Foi giro, porque numa altura já próximo da meta em que tínhamos Ben Illy, visivelmente já mais para lá do que para cá, João Almeida e Henrique Mas a puxar, e chateado porque Ben Illy e João Almeida não ajudavam, dizendo-lhes que não queria saber da etapa, queria saber era do pódio. E efetivamente foi uma movimentação muito importante de Henrique Mas que permitiu que o ciclista espanhol da Movistar subisse 6 posições na geral no final do dia, e ficando então em segundo neste País Basco, à frente de Maximiliano Schachmann, que fechou o pódio. Atrás, lá está, como já dissemos, do nosso João Almeida, primeiro português de sempre a vencer esta prova. Depois, já quando o Ben Illy já tinha ficado para trás, porque visivelmente não dava para mais, o Henrique Mas perguntou ao João Almeida se podia ficar com a etapa, ao que o João Almeida respondeu: não, não podes. Eu confesso que quando estava a ver, e eu tive a oportunidade de ver em direto, achei, quando começaram a comentar que seria isso que eles estavam a pedir, será que era mesmo isso? Não sei, eu não quis muito acreditar, achei que pudesse ser outra coisa, não sei. Mas a verdade é que no final, na entrevista pós-etapa, o Henrique Mas, com toda a naturalidade, disse que sim, foi isso, e que por vezes as equipas dizem que sim, neste caso não aceitaram, mas tudo bem. Esta forma tão casual como ele tirou isto fez-me alguma confusão, porque bem sei que já aconteceu, já vimos isso, e um ciclista que já fez isso mais que uma vez, por exemplo, foi Primož Roglič, mas fez isso em circunstâncias em que o adversário contribuiu de alguma forma, o adversário ou a equipa desse adversário, em algum ponto para a sua vitória. A Movistar me contribuiu, eu posso estar não me lembrar de alguma coisa, mas a Movistar não contribuiu com rigorosamente nada, nem só nessa etapa, mas na prova inteira. Não sei, como é que tu viste isso? Eu confesso que ainda estou a tentar processar, acho que foi demasiada presunção em água benta da parte do Henrique Mas, particularmente porque uns quilómetros antes simplesmente tinha dito que não queria saber da etapa, então, mas fiquei confuso, ajuda-me a entender. Não, foi de facto confuso, mas antes disso dizer-te que foi realmente uma etapa, acho que foi uma Etzulia muito interessante, se calhar um bocadinho nivelada por baixo, como dizia no início, mas e que permitiu aí mais espetáculo, mas acho que foi uma Etzulia bem disputada, com excelentes momentos, e esta última etapa é sempre caótica, tipicamente é uma etapa muito difícil, com aquelas subidas e descidas constantes, principalmente as descidas muito perigosas e com a estrada molhada ainda mais difíceis e técnicas se tornam, e o caos naturalmente surge ou tem mais potencial aí. E realmente acho que teve um bocadinho de tudo esta última etapa. Cheguei a temer a vitória do João porque aquele Aramburu estava a andar muito e desceu loucamente a enfrentar o perigo sem qualquer medo, e cheguei a temer ali, mas depois também vi que a distância era grande e era difícil, e depois não havia ali uma subida final. Mas sobre esse tema em específico do Henrique Mas com o João Almeida e com o Ben Illy incluído, eu acho que é uma coisa mais comum do que o que pensamos, essas negociatas que existem no pelotão. A Movistar tem necessidade de ganhar, como sempre tem. O Henrique Mas já há muitos anos que não ganha também uma etapa no World Tour. Acho que também precisa desse boost de confiança para poder enfrentar os desafios que vêm aí nesta temporada, numa altura em que os seus resultados na Movistar começam mais veemente a ser questionados, porque a última coisa boa que fez eventualmente terá sido ali na Volta à Espanha de 2022, quando o Remco vence, e de lá para cá a verdade é que, mesmo sendo a Movistar e as responsabilidades da Movistar atualmente não serem tão grandes, quando até há muitos ciclistas tendencialmente mais fortes do que ele em situações normais, mas ainda assim
há um princípio de exigência que tem de ser sobre o... Ainda assim sabes que algo é mal quando o Henrique Mas espanhol vem pedir uma vitória ao João Almeida português. Isso, até em termos históricos, isso não faz sentido Eu nenhum. não estou aqui a romantizar nem nada disso, só estou a dizer é que claramente o Henrique Mas precisa de vitórias. Agora, pedi-las desta forma, obviamente que não, e até quando existe ali alguma, como tu dizias, algum contrassenso no quando ele diz que não quer a vitória na etapa, porque só quer o pódio e depois vai pedir a etapa. Ou seja, acho que é o desespero a falar mais alto. O Henrique Mas viu ali uma hipótese grande de vencer em Espanha, não conseguiu novamente, e acho que é um ciclista que precisa de apresentar resultados rapidamente, porque aquilo que tem apresentado não chega, e acho que tem sido exigido esses resultados, ele não tem entregado, como dizias também há pouco, entregar é importante, e quando não entrega começa-se a questionar, e a Movistar por tudo e mais alguma coisa, e por até se falar de eventuais investidores agora, etc. Acho que era um ponto importante ter uma vitória neste País Basco, e acho que veio muito daí esse desespero de vir pedir ao João Almeida, mas eu acho que o João Almeida fez bem também em dizer que não, ok? Concordo perfeitamente. Concordo com... Depois daquilo que a equipa trabalhou toda para ele poder ganhar aquela etapa. E ele depois entregar era cuspir na cara dos colegas. E acho que o João Almeida tem que ter esta posição. O Roglic faz isto também. Quando tem de ganhar, tem de ganhar. O Roglic, lembro-me daquela etapa no Paris-Nice, já não lembro. No Gino Meder. Gino Meder, exatamente, fosse Gino Meder, em que é canibal, tem de ganhar, é o patrão. E o João Almeida fez muito bem e tem de ser assim. Se ele quer ser solidário, vai ao banco alimentar, entrega 2 pacotes de massa, né? No ciclismo e na posição que o João Almeida tem, não pode ser solidário, tem de ser campeão, tem de ser vencedor, e acho que é assim que também se cria estatuto. E o Henrique Mas não fez nada para merecer aquela etapa, honestamente, não vi que merecesse. Às vezes há essas negociatas para entregar como até forma de compensação ao colega de profissão que ajuda em determinada altura. Não vi ajuda nenhuma do Henrique Mas. Trabalhou bem, é um facto, mas tinha de lutar pela vitória dele, isso, sem dúvida alguma. E ele entregou quase praticamente o sprint, não é? Ele nem sprintou. Acredito que fosse no limite, mas nem sequer se fez um sprint na chegada à meta. E pronto, foi uma Etzulia bem animada. O Eduardo dizia, nivelado por baixo, tendo em conta que não temos nenhum dos nomes mais sonantes dos voltistas nesta prova, não é? Não tínhamos Pogačar, não tínhamos o Jonas Vingegaard, não tínhamos Roglic, não tínhamos Remco Evenepoel, mas ainda assim uma merecidíssima vitória do nosso João Almeida, que ganhou também a camisola dos pontos, importante aqui salientar, ganhou 2 classificações. A camisola da montanha foi ganha por Bruno Armirail da Decathlon, ele que muito lutou durante a semana para ganhar essa classificação, sempre nas fugas, muito se esforçou e meritoriamente ganhou a classificação da montanha. A classificação da juventude foi para Isaac Del Toro, o homem que tem tido quedas atrás de quedas e já não tem posição para dormir, e a classificação das equipas foi então ganha pela Soudal Quick Step. Virando agora agulhas ao Inferno do Norte, o hype estava todo na prova de domingo, não é? Para a estreia do campeoníssimo Tadej Pogačar nos paralelos do Inferno do Norte, mas a verdade é que o estreante que ganhou, neste caso, a Paris-Roubaix foi Pauline Ferrand-Prévot, da Team Visma-Lease Bike, a ciclista francesa, que 10 anos depois voltou à estrada, voltou em grandíssimo estilo e venceu a Paris-Roubaix feminina. Rui, eu vou começar por ti porque achei muito curioso tu acabaste por ver a prova em diferido, e o teu primeiro comentário no grupo, gostei, no nosso grupo do WhatsApp, foi a Pauline tem muito que agradecer a sua dona Marianne Vos. A verdade é que vimos uma SD Works que já percebeu que quando não tem as melhores vai ter que começar a correr em equipa, e ainda não parecem ter descoberto como é que isso se faz. E acabaram se calhar por ficar ali a marcar demasiado a Marianne Vos, que foi muito inteligente na forma como correu. Foi uma pena que não pudesse ter sido ela a ganhar, ou pelo menos fechar pódio, que ela acaba por perder ao sprint para Lorena Wibbes, que fecha o 3º lugar. Mas a verdade é que chapou para a Visma pela forma como correu, e para a Pauline pela forma como soube fazer a ponte para a frente no tempo certo. E depois acaba por uma vitória estrondosa, chega sozinha ao Velodrome, os franceses em delírio. Se calhar eu
eu gostava que tivesse ganho Marianne Vos, não vou esconder, porque acho que uma ciclista como ela merecia. Mas ainda assim não fiquei triste. Acho que também foi uma história bem bonita, esta vitória de Pauline Ferrand-Prévot. Eu só fico triste porque tenho que dizer Pauline Ferrand-Prévot, que é um nome muito francês e eu sinto que não tenho jeito para dizer Pauline. isto, e é um bocado trava-línguas e não gosto. De resto, acho que foi uma vitória que assentou muito bem, foi a vitória da inteligência e desse... não só a inteligência dela, mas também do próprio trabalho de equipa, não é? Que muitas vezes nestas clássicas nós vimos para aqui nos podcasts de antevisões traçar cenários, esta equipa tem 2 ciclistas, podem jogar assim e assado, e eu acho que é um ciclismo muito mais bonito este do que aquele em que é só carregar nos pedais com muita força e os outros com todos 3 minutos atrás e... está feito, pronto. Gosto mais deste ciclismo assim, em que nem sempre ganham os melhores ou os mais fortes ou aqueles que toda a gente sabe que vai ganhar antes de começar a corrida. Porque... Mas é justo dizer, no caso da Pauline, que ela chegou a estar descolada com quase um minuto sim, e que teve naquela se rebocou queda até ao grupo principal. Ela ficou, não caiu, acho que não caiu ela, mas ficou cortada naquela queda à entrada de um setor de pavê que até acho que foi uma colega, não sei agora se era da Visma, se era da FDJ, acho que foi a Amber Krak na altura, que ao entrar, sim, era da FDJ, Amber Krak, como era neerlandesa, estava aqui a confundir, mas elas entraram com muita velocidade num setor, caíram, a corrida até partiu aí e a SD Works acelerou a corrida na altura. Eu achei acabou, porque vai a Kopecky e a Vives iam na frente e depois a Marianne Vos até faz a ponte para lá sozinha, depois mais tarde acaba por se juntar toda a gente e a corrida faz um bocadinho ali um reset e depois quando... Houve uma atitude altamente questionável da ST Works nessa altura, não? Sim, já lá vamos. Isso aí, quedas em Roubaix fazem parte e não, não ponho isso em causa. Era uma fase muito prematura ainda, não achas? Certo, mas honestamente, sendo onde é, tipo, manter-se em cima da bicicleta faz parte do jogo. Acho que não costumo discordar de ti, mas neste caso acho que aqui por acaso não ponho isso e para falar mal da ST Works eu não tenho problemas, mas acho que para falar mal da Visma também não tenho, por isso estamos aqui em aspectos contrários. Acho que aqui não seria caso disso, mas pronto, depois lá está esse jogo tático, em vez de se concentrarem muito, porque tendo a Marianne Vos, a Vives, eu percebo, a Kopecky, e depois se calhar vamos falar um bocadinho mais disto, mas a Kopecky correu muito em favor da Vives, se calhar até tarde demais, e depois até acabou por destruir a própria corrida por causa disso, enquanto que a Visma trabalhou muito mais de, ok, temos aqui a Vos, que não sendo a maior favorita ao sprint como a Vives seria, é uma opção, mas temos aqui outra que dá para atacar e tentar andar aqui a seguir ataques ou até a antecipar, como foi o que ela acabou por fazer. Ok, se calhar a Visma tinha mais opções, isto é só nomes indecifráveis, Sophie von Bersworth, que esteve no grupo da frente durante muito tempo a trabalhar, a manter as coisas juntas, e a SD Works teve a Marta Larra até certa altura, mas depois ela também desaparece daquele grupo da frente e ficaram a Kopecky e a Vives muito cedo, se calhar mais do que o que seria ideal, porque eu acredito que elas sejam as duas um bocado como líderes e depois a coisa não funciona muito bem quando... De todo. Porque depois não há aquele espírito de vamos manter 2 cartas em aberto, não é? Sacrificam-se, se calhar estou aqui a antecipar um bocadinho na conversa, mas acho que é isso, e acho que é a boa dicotomia entre o que foi a corrida da Visma e a da SD Works foi um bocado por aí, porque acho que foi umas optaram por este é o plano e acabou, a outra foi temos 2 cartas, vamos jogar uma e guardar a outra para mais tarde, enquanto que se calhar a SD Works quis guardar o as de trunfo, que eles achavam que era o as, mas acabou por ser a bisca ou a manilha, dependendo de onde nos estão a ouvir, e o as deitaram-no fora e depois não correu tão bem, mas ainda assim acho que foi uma excelente corrida. Este ano tivemos transmissão desde o início do primeiro setor de pavé, já me queixei aqui muitas vezes disso, por isso não é transmissão integral, mas é alguma coisa. Na primeira edição já não perderíamos o ataque da Lizzie Deignan, que quando vimos a corrida ela já ia sozinha, já ia sozinha e assim continuou.
Acho que isso é um ponto positivo que tenho que mencionar. E pronto, depois no final também gostei que a Letizia Borghese tivesse conseguido fazer segundo, porque depois naquele marasmo dos grupos que vêm atrás e que ficam ali todos com medo, ou seja, toda a gente prefere abdicar de disputar o primeiro lugar para lutar, para defender o segundo, ou para poder disputar o segundo. Então eu gosto quando quem fica em segundo é alguém que não era suposto ficar lá, e as tais Sim, porque ele dizia Borghese, a ficam italiana entreolhadas, da não é? Education, foi ela que lançou o ataque, que Pauline depois faz a ponte para a frente e acaba por a conseguir deixar Certo. para trás. E a Letizia Borghese foi por muito pouco, mas ainda se aguentou ali no segundo lugar, e depois houve então um sprint pelo terceiro, que a Lorena Vips acabou por bater Marianne Vos, Alison Jackson, entre outras, para esse último lugar no pódio. Paulo, deixa-me Mas só dizer que um ponto importante este do Rui da IF, acho que a IF foi sempre muito ofensiva nesta corrida, tem uma ligação muito especial desde a vitória da Alison da Alison Jackson. E a própria Alison Jackson voltou a tentar a mesma receita, envolveu-se ali em várias saídas com é um grupos, lugar super honroso, não é? para ver se colava outra vez, e eu gosto sempre desta maneira ofensiva, tentar lutar contra as odds, não é? Fizeram um bocadinho aquilo da Visma, ok, na luta Sim. pelo segundo, mas foi, olha, vamos manter a que sprinta melhor no grupo, e a Borghese depois naqueles quilómetros finais atacou para... Sim, mas a mesma Alison Jackson, mesmo antes, já tinha estado em grupos à frente, depois mandaram mais gente para a frente, ou seja, para completar aquilo que dizias muito bem, Rui, acho que é uma IF que olha sempre para esta Roubaix de uma forma super ofensiva, e os movimentos que fizeram durante a corrida acho que também acabaram por ter alguma influência e animaram bastante a corrida, por isso chapo a elas, não é? Exatamente, houve aqui uma animação por parte e inteligência por parte da Visma, por parte da IF. Da Stewards, então não, da Stewards, então não, sendo que houve, é verdade, bastantes quedas, houve furos, não. Particularmente a Georgie Pfeiffer, coitada, não era o dia dela, pronto. Que corridaça. Mas também o azar persegue, eu também sinto um bocado isso, que já não é coisa ou seja, não é coisa exclusiva deste Roubaix, tem sido frequente. Sim, mas o que ela faz este ano, Rui, é de loucos. Sim. É medalha de ouro para ela. Andou sempre a tentar desafiar o azar. Incrível. E ainda fez 13º, atrás da Lotte Kopeck e à frente da Emma Nosgard. Lotte Kopeck, essa que foi o motor dos últimos 50 km, não, 47, que ela foi para o lado, vai a 3 km do fim. Eu confesso que eu olhando aqui também para aquilo que o Rui já foi analisando, o Eduardo, eu fico naquela do percebo, mas não percebo, porque eles também tinham, lá está, 2 cartas para jogar, e quando Pauline, nem tanto quando a Letizia Borghese, porque essa eu acredito que possam ter se calhar subestimado de alguma forma, certo. E olhando depois para o resultado final, e numa situação normal não chegava ali, exatamente, tinham acabado por apanhar. Mas mesmo percebendo que Pauline Ferrand-Prévot efetivamente não corria na estrada há muitos anos, não foi um bocadinho brincar com o fogo? Aliás, não foi um bocadinho, não foi muito, porque acabaram por perder, não é? Portanto, foi totalmente brincar com o fogo. Mas a mim pareceu, sinceramente, que falta mesmo, agora que a ST-Works perdeu, a ST-Works tinha um plantel que era um luxo autêntico, e de uma forma ou de outra acabavam sempre por ganhar, porque efetivamente, mesmo não correndo muito organizadas, as melhores estavam do lado delas, portanto acabavam sempre por ter a vantagem dos números. Mas aqui, nem quando tiveram a vantagem dos números, perderam essa vantagem dos números e depois deixaram-se ultrapassar até na parte tática. Isto não demonstra aqui fragilidades que não se deviam ver na ST-Works? Eu já não estou a falar da própria ligação das ciclistas em si, se há ou não, até porque a Kopecky, acho que por justiça seja feita, já trabalhou bastante para vitórias da Lorena Wibbs, mas a mim deu uma sensação de que a Lorena Wibbs a determinada altura podia ter retribuído um bocadinho o favor e ter feito aqui outro tipo de movimentações, mas lá está, eu também não sei que ordens é que tiveram do carro, mas parece-me que há aqui claramente uma falha na leitura de corrida. Boa questão, Paulo, boa questão. Confesso que já estive a tentar perceber alguma coisa do que se passou aqui. Eu
tendo a virar-me aqui para a hipótese de a Vips ter sido o plano A. Não sei porquê, mas algo me diz que... Porque as próprias declarações da Kopecky no início são muito estranhas. Quando lhe perguntam se ela... há aqui duas hipóteses, há duas líderes e há duas possibilidades para nós. Caramba, a Kopecky é campeã do mundo, é eventualmente uma das melhores ciclistas de sempre. E campeã em título da prova? Da prova também. Não há almoços grátis, não é? Como se costuma dizer. Esta prova é para a Kopecky e, no meu ponto de vista, se fosse diretor desportivo desta equipa, a Vips corria à parte e como plano B. Não sei realmente o que é que aqui aconteceu. Acho que as verdadeiras adversárias da equipa estão dentro de portas, essa é que é a verdade. Perdoem-me quem não gostar de ouvir, mas acho que é isto. Depois de uma rivalidade entre Vollering e Kopecky que deu tanto que falar e que resultou na saída de Vollering. E agora se calhar vai provar de mesmo veneno e vai acabar por ser ela a sair. Exatamente, acho que estamos aqui a começar a ter uma luta Vips e Kopecky a nascer. Há de facto aqui um denominador comum que se chama Kopecky. Agora, nem tão pouco vou arriscar quem é que tem culpa, quem é que não tem culpa. Acho que quando há culpa quando há conflito entre trabalhadores de uma organização, as FIAs, neste caso os líderes, os diretores esportivos, também têm a sua cota parte por não saberem gerir os egos das Sim, ciclistas. mas ali até nem se viu um grande conflito, porque a Kopecky trabalhou tudo, ela deu tudo sim, porque ela quando andava para o lado a 3 km do fim, eu ri-me, mas a verdade é que eu acho que se percebeu que ela não tinha mesmo mais nada para dar. Porque eu acho que a estratégia não foi... aliás, o Rui dizia um bocado algo que eu acho muito interessante e eu também percebi na altura. A Visma potenciou a situação de ter duas ciclistas no grupo a determinada altura, principalmente quando a Ferrand-Prévot reentrou. E aqui o que eles pensaram foi, olha, uma é para o sprint, que é a Marianne Vos, que mesmo com menos possibilidade do que a Vips no mano a mano, podia marcá-la, não é? Que a verdade é que a Vos acabou por marcar mais a Kopecky, essa que é a verdade. E depois a própria Ferrand-Prévot podia marcar a Kopecky em termos de características de eventuais ataques e de estratégia de corrida. Não arriscaram. Acho que a Kopecky, quando tentou sair, acabou por mexer na corrida, é verdade. Eventualmente até pensou em desgastar as perseguidoras para deixar a Vips o mais fresca possível e seguir na roda, mas acho que vimos também uma Kopecky sempre muito nervosa, a tentar várias vezes essa mexida na corrida, mas nem sempre com grande critério. Por isso eu não sei que estratégia que a equipa tinha, honestamente. Ainda não consegui perceber o porquê desta falha, porquê de não terem aproveitado eventualmente aqui as duas melhores ciclistas em prova para poder, por múltiplas vias, chegar a essa vitória, e acabaram por ser surpreendidas numa altura em que nem sequer tiveram resposta. Não sei se foi menosprezar, não sei se foi acharem que estava a ganho e que de uma forma ou de outra ia dar para elas. A verdade é que as coisas correram mal e tivemos aqui uma surpresa, as odds acabaram por jogar contra a própria equipa, que era multifavorita, e acho que até dava para fazer uma dobradinha, sinceramente. A verdade The downfall has begun. Teremos de certeza, mais episódios da movistarização da SD-Works para analisar. Calma. Deixa-me, eu não me lembro que há muito semana tempo, antes da Amstel Gold Race, será que a Vives vai outra vez festejar antes do tempo? Isto há muita coisa que lhes pode acontecer realmente. Já lá vamos à Amstel Gold Race, mas antes temos que falar, obviamente, daquela que foi provavelmente a prova mais aguardada do ano, até este ponto do calendário, a estreia de Tadej Pogačar no Inferno do Norte. O homem chegou, viu e quase venceu. Não venceu, porque pois existe um senhor chamado Mathieu van der Poel que sabe muito disto e voltou a entregar Roubaix à Alpecin, ele que faz aqui trilogia de vitórias em Roubaix. Rui, Mathieu van der Poel obviamente que era o favorito a esta prova, não é? Já tinha ganho 2 vezes, já vinha desde o início do ano a dar o início não, mas já tinha ganho Milan-San Remo, não é? Sabemos sempre que Mathieu van der Poel nos terrenos em que é especialista é efetivamente um especialista
e é um alvo muito difícil de bater. Tadej Pogačar deu tudo o que tinha e o que não tinha também, me pareceu a determinada altura, e acaba por ter uma queda que marca efetivamente a corrida, porque é a altura em que eles se separam, né? Mathieu Van Der Poel, apesar de também ter saído de estrada, não caiu, Tadej Pogačar caiu, saltou-lhe a corrente, tentou pôr a corrente no sítio, estava nervoso, depois acaba por perder muito tempo, ainda que depois fosse ali um gap de 20 segundos que ele nunca conseguiu fechar, e depois a determinada altura o gap só foi aumentando e já não havia muito a fazer, porque Van Der Poel notava-se que ia ali fresquinho como uma alface numa cadência vitoriosa, como acabou por acontecer. Ainda assim, belíssima estreia de Tadej Pogačar, que mostrou, Rui, acho que fica aqui claro que pode ganhar os 5 monumentos. Pode, pois pode. Havia muitas dúvidas sobre o que seria ele em Roubaix, porque Não, ele acho é um que bocado lingrinhas para aqueles mas todos. acho que já honestamente eu não tinha grandes dúvidas que ele ia acabar por andar na discussão da corrida, se calhar ou podia não andar. Aliás, a minha dúvida era, eu acho que ele não vai conseguir desfazer-se daquelas bestas de 80 kg todas. Só não conseguiu de uma. Superou a minha expectativa nesse sentido. E depois, claro, é Roubaix, é uma roleta. A queda dele não acho que seja propriamente uma queda de roleta, acho que é uma queda de alguém que nunca correu o Roubaix, não está habituado àquele contexto, àquelas curvas apertadíssimas a meio dos setores ou no final. Aquela foi a meio, acho eu. E acho que essa foi um bocadinho queda da inexperiência e é perfeitamente natural. Não natural é ele andar a disputar a corrida na sua primeira participação, quando tem o porte físico de um vencedor da Volta à França e de uma Volta à Itália e de seja o que for. Voltista, não é? Pois é isso, não há grandes palavras para descrever o tipo de ciclista que ele é, porque muitas vezes nós caracterizávamos ciclista como este é um all-arounder. Não, este aqui é Exato, este aqui é um all-arounder, porque não há ninguém que eu dificilmente imagino o Pogačar não estar, sei lá, no primeiro ou segundo favorito a disputar qualquer prova em que entra agora, a menos que haja uns mundiais no Qatar, como já houve há uns anos, e mesmo aí ele nos abanicos ainda se safava, arranjava a maneira de disputar a coisa. Mas quanto à prestação de Pogačar, nada a dizer. Houve ali, pareceu-me um momento de fraqueza quando o carro da UAE foi chamado quase de urgência à frente para lhe dar o sumo de pickles, como ele já uma vez tinha dito que foi isso que tomou para as queimbras ou para o que é que foi, porque aí parecia mesmo sofrer, e com mais uma bomba do Mathieu Van Der Poel, a coisa podia ter partido, pelo menos era a sensação que dava a quem assistia. Mas ele próprio reconheceu isso. Não vi se calhar essas declarações, mas dava-me a entender isso. Só que também acho que ele teve sorte, entre aspas, ou foi medido, não sei, que isso aconteceu-lhe naquela fase de já depois do Torreio de Arenberg, mas em que há um espaço largo sem setores de pavê, e aí deu para ele tomar lá o sumo de pickles, recuperar, e depois no setor seguinte foi ele primeiro a atacar. Portanto, acho que aquilo fez o efeito desejado. O carro quase que o atropelava enquanto ele ia buscar o abastecimento, mas isso já são outros 500, e nem um relógio claramente fora de sítio, não é? Isto não é relógio para se usar aqui. E a Boan já não leva o relógio a Roubaix, de certeza. Não pode. Seja o problema, Rui, aquilo é tão caro que nem o podes deitar ao lixo, não é? Não, pois imagina, olha o que é que o patrocinador diria. Aquilo é claramente feito, um relógio feito para agricultores em França que estão ali naqueles campos todos os dias, e então olha o product placement, se ele deitava o relógio ao chão. Aquilo custa centenas de milhares de euros. Eu não sei se o product placement foi muito bom, não é? Não, foi péssimo. É que na verdade, olha, temos um relógio porreiro para desgraçar o pulso. O homem cai e a pior coisa que lhe acontece é exatamente o relógio a pôr-lhe o pulso. Mas a verdade é que eu acho que o Mathieu Van Der Poel também usa, acho que se não for da mesma marca. Sim, mas não usa em Roubaix. Não, ele levou o relógio. Agora, não sei se é da mesma marca. Se não for, se calhar se trocarem de patrocinador, a coisa pode trocar os intervenientes. Não, mas pronto, para acabar de falar do Pogačar,
Eu estou farto de falar no Pogacar. Todo o ano eu vou falar da mesma coisa. É muito forte, não se pode dizer nada. Que é que se vai dizer? E acho que o rapaz vai meter na cabeça que vai ganhar os 5 monumentos, e eu espero que apareça outro Van der Poel ou qualquer coisa para lhe dar a luta em Roubaix, porque o Van der Poel, o furo que teve quando já ia sozinho, não é? Com 1 minuto e meio, ele podia tê-lo tido com o Pogacar na roda, não é? Muito bem, e bem visto. E depois como é que era? Ganhava. Eu não sei, eu acho que Van der Poel se ter sorte, não é? Lá está, o furo acontece numa altura, mas eu imagino que para o Pogacar vencer Roubaix, lá está, tu dizes que pode ser outro Van der Poel, mas Eduardo, Mathieu Van der Poel parece mesmo os furos acima de toda a gente. É o pai de Roubaix. É o pai, exato, é o pai de Roubaix, é a prova dele. Claro que o background dele do ciclocross que o Pogacar não tem, obviamente que faz diferença, e o Rui falava aqui também da própria inexperiência do Pogacar, não é? Da forma como se dá aquela queda, porque eles abrem os dois a trajetória, saem os dois de estrada, só que um mantém-se em cima da bicicleta e o outro não, e isso também tem muito que ver com isso, mas independentemente da história bonita que Pogacar aqui escreveu e que deu aqui um hype gigante para aquilo que poderá vir a fazer nos próximos anos, a verdade é que quer queiramos, quer não, temos que tirar o chapéu ao Mathieu Van der Poel, porque o homem é o rei de Roubaix. chega e ganha mais uma vez. É verdade que a determinada altura, lá está, a própria força dos números da Alpecin fez diferença, e Jasper Philipsen teve ali um papel importante a determinada altura também para ajudar nisto, e já não é a primeira vez, não é? Lembrando que numa das vitórias de Mathieu Van der Poel foi, só que em vez de Pogacar era o Wout van Aert que estava no meio dos dois, não é? Tão importante que acabou por andar acima das capacidades dele e acabou por ceder depois, não é? Não há hipótese. Rebentar completamente. Mas a verdade é que o próprio Pogacar admite no final da entrevista, disse que mesmo que eu não tivesse caído e que tivéssemos ficado até ao fim, eu acho que não o ia conseguir descarregar e não ia ganhar. Ele ia-me ganhar na mesma. Que ele disse claramente que o Mathieu Van der Poel era o corredor mais forte em Roubaix. Ele admite até que poderia ser descarregado, porque ele estava completamente no limite. Considerou que era difícil levar a corrida para o velódromo, para a disputa no velódromo. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu hoje vi um artigo na Velo, e que dizia que não é fácil um desportista tornar-se ainda maior depois de uma derrota, como Pogacar viveu este fim de semana, e eu acho que assino totalmente por baixo. Uma derrota que fez dele ainda maior pela coragem que teve ao correr Roubaix mais cedo do que se previa, conseguindo um segundo lugar numa das corridas mais duras e incertas que existem. Eu acho que não é só o timing, é pensar que houve outros grandes campeões voltistas que nunca puseram os pés em Roubaix. Por exemplo, alguém falava no Twitter nos dias, por exemplo, que teve pena de não ver Nibali correr Roubaix. Nibali nunca foi a Roubaix. Mas a verdade o Chris Froome foi, mas também nunca teve grande... Falava-se que este poderia ser o derradeiro objetivo da sua carreira, em que envolveria uma alteração na sua constituição física, uma preparação específica com o aumento de peso, não é? Natural para fazer face àquilo que é as dificuldades do paralelo de Roubaix. E afinal tudo que ele precisa de pagar ao Van der Poel para não ir. E a verdade é que ele chegou lá, teve a coragem de o fazer, e por momentos, com a facilidade como corria, pareceu-nos até que poderia quebrar ali com todos os paradigmas e dogmas do ciclismo e vencer a Roubaix, e à primeira tentativa contra um grupo de ciclistas que não são mancos nenhuns, pelo contrário. E isto acho que é uma loucura, por isso ainda terminar com o fair play extremo que ele tem, parabenizar os rivais de forma sempre sorridente. Acho que é um grande campeão, independentemente de muita gente não gostar, e é perfeitamente natural, mas acho que um ciclista com esta fibra Eu acho que não dá para não gostar de Pogacar. Pode não ser o teu ciclista favorito, por exemplo, o fato de falar no gajo, como disse o Rui. Não é isso, eu acho que é... Mas agora, eu concordo com o Eduardo, eu acho que é difícil. Tipo, o que é que há para não gostar? Eu só não gosto é quando ele torna as corridas demasiado previsíveis, é só isso. Ou seja, por exemplo, a volta a Flandres, eu percebo, é um monumento, ninguém me pode dizer que aquilo não era um resultado mais ou menos anunciado à partida.
Certo, Rui, concordo contigo. Até porque Pintou-se um grande duelo. Aquele filme já tinha sido visto, não é? É isso, e por exemplo, na Milano-Sanremo, se numa clássica com subidas tão soft como é Milano-Sanremo, ele conseguiu desfazer a corrida e deixar o Van der Poel quase nas cordas, numa clássica como a Flanders, ia detoná-lo. Agora, pronto, em Roubaix havia a dúvida, e também por causa de toda a aleatoriedade da corrida e furos, olha o Pedersen. Sim, tens muitas variáveis. Sim, já vamos eu gostava muito de ter visto, não é? O que é que podia ter sido. Mas o Auto Anart, há 2 ou 3 anos, podia ter ganho aqui o monumento dele, não ganhou. O monumento destes, da Flanders Roubaix, já tem Sanremo. Sim, tens um conjunto de variáveis que não controlas. E claro, a é isso. A verdade é que ele só não controlou uma, porque tudo o resto parece que já estava habituado a fazer esta Sim, e o próprio Mathieu Van Der Poel no final perguntaram sobre Pogačar e ele disse claramente que não o surpreendeu o quão bem Pogačar se apresentou em Roubaix na sua estreia, mas disse, mas não é normal. Ele não me surpreende por ser o Pogačar, mas não é normal, certo, só mesmo ele. Claro que não é. Sim, é isso. Só mesmo ele. Eu não imagino nenhum dos outros voltistas a fazer sequer parecido a isto. Os outros voltistas nem são tolinhos. Não, mas se fossem, acho que se fossem, o único que eu via, quer dizer, e não era perto disto, mas gostava e não gostava porque ia ficar a temer pela saúde do homem. Era o Roglic, porque ele uma vez participou num ano qualquer em que houve paralelo na Volta à França. Ele fez umas dessas clássicas. Foi em 2022, acho eu. Exatamente, em que ele depois até cai nessa etapa. Naquela etapa caótica do Arenberg, não é? Que eles até andaram a dançar com as bicicletas. Acho que foi ele caiu, mas até foi ou seja, nem foi exatamente no paralelo, mas ele fez o GP de Não, uma coisa do género, e teve uma boa prestação. Mas de resto eu imagino, o Vingegaard, meu Deus, o Remco entalava-se entre dois paralelos e lá ficava, não dava para virar a bicicleta. Eu não sei, eu acho que posso estar a dizer um absurdo enorme, mas eu acho que o Remco tem potência para fazer a Paris-Roubaix. Há quem acha que ele é um classicómano. Portanto, mas não tem mãozinhas para a bicicleta, para isto. É o que eu acho. Não tem técnica. Acho que poderia surpreender-nos, não sei. Espero que não, já cai que chega e parte-se todo que chega. Já vamos falar de Remco Evenepoel. Desculpa, deixa-me só voltar ao Van der Poel, porque acho que é merecido, só falamos de Pogačar. Claro. Isso que eu tinha a dizer, voltando a quem efetivamente ganhou. Sim, e bateu mais um recorde. De facto, o rei de Roubaix corre a corrida como se estivesse a brincar, como se estivesse a treinar, conhece todos os segredos desta corrida como a palma da sua mão. Acho que Alpecin também, pela estrutura que tem, acaba por potenciar ainda mais as suas qualidades, até porque tem um outro ciclista que é Philipsen, que tem feito excelentes resultados em Roubaix, por isso não é só uma pessoa, há outra que também é excelente, por isso acho que há uma estrutura na equipa que, para além de ser excelente nas clássicas, também em Roubaix principalmente tem um poder que é quase inigualável. Acho que aquele 2-1 na determinada altura da Alpecin contra o Pogačar acabou por também colocar ali um bocadinho encostado às cortas, porque tanto Philipsen como o Mathieu Van Der Poel nunca se escusaram ao trabalho e acabaram por ter duas peças sempre para jogar, e eu acho que isso pesou um bocadinho também na cabeça do Pogačar. E quanto ao Philipsen, claro, foi um desgaste de muitos quilómetros, a uma velocidade média muito acima daquilo que eram as suas capacidades. Lembrar que acabaram uma distância superior a 1 minuto a um grupo perseguidor que tinha excelentes roladores. No global, o peso era muito superior àquele que levavam na frente, porque Pogačar não tem a mesma estrutura física de Van der Poel e Philipsen, nem tão pouco mais ou menos. Por isso, excelentes roladores e ciclistas que andam muito bem no pavé, que iam a perseguir, e mesmo assim não conseguiam diminuir a distância, pelo contrário, ainda cavaram a maior distância. Por isso, não é só o Mathieu Van Der Poel, acho que é uma Alpecin muito forte, que depende obviamente de um ciclista para fazer bons resultados, mas que tem uma equipa completamente moldada para este tipo de provas, e que mais uma vez conquista o cetro aqui em Roubaix, mas tem sido uma temporada de clássicas à Alpecin e sempre com grandes resultados. Belíssimo resultado para Mathieu Van Der Poel, o homem que já ganhou 2 monumentos esta época. Também ganhou 2 dos 3 que dá para ganhar, porque provavelmente a Liège e a Lombardia não é bem para ele. Lá está, não é o all-arounder que Pogačar é.
Mas é justo falarmos aqui de um homem, de Mats Pedersen. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar. Eu fui vendo os episódios do Chasing the Cobbles, que dava depois do País Vasco na Eurosport, e falava, então, Mats Pedersen falava muito sobre o seu sonho, que é um objetivo grande da sua carreira. Ele, claro que não está a triste com a carreira que fez até agora, lembrando que já foi campeão do mundo. Não vimos muito porque foi campeão do mundo em 2019 e a época de 2020 foi a época do Covid, não é? E o homem não teve grandes oportunidades para mostrar a camisola do arco-íris, mas Mats Pedersen, Rui, acho que se pode resumir ao facto de nascer na época errada. Se calhar. Porque ele, se calhar, tivesse nascido um bocadinho antes destes ou um bocadinho depois destes. Já não sei, depois destes nem sei o que é que vinha aí, não é? Ainda podem vir aí uns ciborgues ainda mais fortes ou qualquer coisa, nunca se sabe. Esta inteligência artificial é tramada. Não, mas o Pedersen eu acho que ele até. Eu vi uma análise. Ele também não tem sorte, a verdade é isso. Certo, mas. Também se calhar, quer dizer, não sei se é só isso ou não, porque a verdade é que o Pogacar também teve a queda, o Van der Poel também teve o furo, só que já o teve 3 minutos à frente dos outros, não é? Pois, sim, o Mats Pedersen tem um furo numa altura em que estava quer seguir um ataque. Lançada, não é? É verdade, sim, mas pronto, tentando excluir isso um bocadinho Eu também vi uma análise engraçada no Twitter, acho que era do Luke Greft, em que ele analisou quase o Paris-Roubaix todo de início ao fim da Lidl Trek. Pronto, uma parte, ok, sim senhor, ótimos no posicionamento, é verdade, tiveram sempre na frente, sobretudo durante os primeiros setores, até ali antes do Arenberg, mas depois é que, e não me focando apenas no Paris-Roubaix, mas mesmo noutras corridas em que se calhar até se adapta menos às características dele, ou seja, porque eu imagino sempre um Pedersen mais perto de vencer ou com mais probabilidades de vencer um Paris-Roubaix do que um Tour de Flandres, porque 80 e tal quilos, muitas subidas, e que é ele querer sempre abrir a corrida demasiado cedo, e eu acho que o Pedersen já está naquele patamar em que ele tem mais a ganhar se tentar segurar a roda do Van der Poel e do Pogacar com unhas e dentes, sobretudo aqui em Roubaix, do que em ser sei lá, também não quero ser desrespeitoso para ninguém, mas sei lá, em ser um daqueles ciclistas de segunda linha que, se não atacar mais cedo que aos favoritos, depois nunca vai poder disputar, porque eu acho mesmo que o Pedersen se o Philipsen aguentou até tão tarde na corrida, nada me tira da ideia que o Pedersen teria aguentado tanto ou mais ainda depois com os dois da frente, e depois com o sprint dele, acho que podia até perfeitamente, caso conseguisse, lá está, aguentar até ao velódromo. Nós depois, se calhar, a queda do Pogacar tirou-nos aquela batalha final, não só a do velódromo, mas a parte anterior ali do Canfin, PVL, não sei, dos últimos setores, melhor assim, para não assassinar os nomes daquilo, porque eu como o Eduardo disse, eu até acho que o Van der Poel podia bem ter descarregado o Pogacar nesses setores, mas estamos aqui a falar em podia. Não assistimos a isso devido à tal queda, e a questão do Pedersen, eu acho mesmo que ele podia ter estado nesse momento decisivo da corrida. Claro. Deixa-me só dizer, também tiveram muito azar. É isso. Foi Stuyven, foi o Milan, foi de Leclerc, todos tiveram problemas. O Edward Tunes também, logo acho que no primeiro setor ou perto disso. Não puderam dar a ajuda que ele eventualmente necessitava. E o Stuyven, depois do que ele fez na Flandres, era alguém que eu tinha muita curiosidade em ver o que é que ele podia fazer, e imaginemos que ele estava... Lá está, o Paris-Roubaix é a corrida dos Cs no dia a seguir, não é? Mas o Stuyven, se não tivesse caído, ele se calhar estava no grupo que seguia atrás do grupo em que o Pedersen estava quando ele furou, e depois podia ser alguém a tentar fazer essa ponte para a frente ou ajudá-lo a fazer essa ponte para a frente. Não vimos isso. E o próprio Leclerc também é importante ali na questão de posicionamento. Sim, e ainda durou bastante na corrida. Quando perderam, desapareceram da frente da corrida. Sim, é normal porque ele é um capitão do pelotão. Nós estamos habituados a ver o Leclerc ali quase a fazer a patrulha do pelotão no tempo. Mas pronto, se calhar isso para o ano, claro que depois em corridas como a Gent-Wevelgem, porque eu acho que isso também devia dar para o Pedersen perceber a maneira como ele ganha a Gent-Wevelgem aí há, sei lá, 2 semanas. Ele faz um sol de 60 km que é uma exibição que nós podemos comparar àquilo que vemos do Van der Poel, do Pogacar, do Van Aert, se calhar noutros tempos, mas
eu acho que ele ainda se vê um bocadinho como um Stefan Kung, entre aspas, um ciclista que antecipa e tal, depois chega a hora mais dura e encosta. Mas acho que o Pedersen já tem que dar, se calhar, esse passo mental, mas sem ter essa vitória numa grande clássica como um Paris-Roubaix ou um Tour de Flandres, se calhar fica complicado de o fazer, não é? Também compreendo por esse lado. Tem que desbloquear essa questão mental, ainda assim, um super honroso terceiro lugar, um pódio cheio de campeões do mundo, um ex-campeão do mundo, Mathieu Van Der Poel, um ex-campeão do mundo em terceiro, Mads Pedersen, e o campeão do mundo em título. O mesmo de Flandres. Tadej Pogacar, exatamente por ordem diferentes. Por uma ordem diferente. Foi um belíssimo Paris-Roubaix em que Wout van Aert tentou disputar o terceiro lugar com o Mads Pedersen, mas perdeu ao sprint, ele que chegou ao velódromo com o Mads Pedersen e Florian Vermeersch. Deixem-me só perguntar-vos uma coisa. Vocês sabem aquele desporto que é o biatlo na neve, em que têm que disparar 5 tiros e se acertarem os 5, não é? Se esse grupo de disparos tivesse 7, imaginam quem é que era? Agora, não percebi nada da tua pergunta. Existe um desporto que é o biatlo, em que tens de disparar 5 tiros e tens de fazer 5 em 5 para ter a pontuação melhor. Se em vez de 5 em 5 fossem 7 em 7, quem é que era? Era a Movistar. Nossa Senhora, coitados dos homens, até levaram para lá um pescador e mesmo assim não pescaram nada. Coitado do miúdo, um colombiano. A verdade é que eles ao final de 50 km já tinham menos 3. Caíram doenças e por aí coisas fora. Que acontecem na Paris-Roubaix. É verdade. Nota também para a tiny polémica na Visma Lease a Bike por causa do jovem Matthew Brennan, que não esperou, não ajudou o Wout van Aert, mas depois no fim veio dizer que foi o próprio Wout van Aert que lhe disse para fazer a sua própria corrida. Portanto, teremos tempo para analisar esta Isso era preciso que o PC não tivesse em melhores condições para ele vir aqui. Sim, acho que temos de deixar um abraço especial do sexto. Mas eu acho honestamente que isso é capaz. Ao Brennan, não é? Se não tivesse acontecido o que aconteceu na corrida que o Van Aert perdeu para o Palace. Sim, para o Palace, sim. Se não tivesse acontecido isso, eu acho que o Van Aert não diria ao Brennan para continuar a corrida dele naquela altura, porque aquilo também foram, sei lá, uns 10 km, 20 km e acho que aí foi o mental do Van Aert, da crítica, do gozo, dessa coisa toda, e não devemos fazer essa crítica e esse gozo ao Van Aert, porque é um super campeão e ele em conjunto com o Mathieu Van Der Poel tem 9 monumentos. O Van Der Poel tem 8. Tu és mau. Estou a brincar. É um grande cara. Ele devia ter mais, mas não tem. Tu foste mau agora. Nota final, só para dizer que António Morgado, que esteve ao trabalho de Tadej Pogacar, fechou o Roubaix no top 25, foi o 24º. Portanto, fez o que tinha a fazer, conseguiu terminar a prova, o que não é coisa que todos consigam. Portanto, aqui a nota final para... Não é melhor de sempre, português ou não? Nem sei. Confesso que não fui ver, mas se tivesse que apostar esta distância, diria que sim. Até pelo menos com bigode há de ter sido. Com bigode há de ter sido. E também tivemos uma grande Intermarché, não é? Com 2 top 10, clássico em 4 top 20. Exatamente. Está tudo contado sobre o Paris-Roubaix e este podcast já vai um bocadinho mais longo do que aquilo que queríamos, mas não vamos terminar sem fazer aqui, dar umas pinceladas àquilo que aí vem esta semana. Então, na Sexta-feira Santa temos então o regresso do profeta belga, Remco Evenepoel, o homem que tem estado fora da competição, um homem muito, muito, muito afetado por quedas. Ele que esta semana colocou nas redes sociais, penso que nas redes sociais todas, eu vi no Instagram, mas vi que também havia no Facebook, a estar noutras redes sociais, é uma questão de procurarem,
um texto bastante emotivo sobre este longo calvário que o levou a estar fora de competição durante tanto tempo, e sabemos que Remco é um atleta que gosta de competir e que dá tudo em competição. Vamos ter então finalmente o regresso do campeão olímpico de estrada e campeão olímpico de contrarrelógio na Sexta-feira Santa, na Flash Brabançon, ele que depois vai usar então esta prova para preparar a sua participação na Trilogia das Ardenas, trilogia essa que começa então, como sabemos, com a Amstel Gold Race, que é aqui um belíssimo programa para o domingo de Páscoa. Na Amstel Gold Race teremos não só Remco Evenepoel, teremos Wout van Aert, teremos Tadej Pogačar, teremos Thomas Pidcock, enfim. Eduardo, teremos aqui uma Amstel recheada de estrelas e que tem aqui toda uma excelente receita para ser mais uma belíssima corrida, desta vez sem Mathieu van der Poel, pelo menos estou a ver aqui a start list. Eles confirmaram que ele não ia fazer. Mathieu van der Poel não vai fazer a Amstel Gold Race, mas teremos aqui nomes de sobra para uma prova, um grande arranque desta trilogia das Ardenas. Sim, acho que vai ser mais uma grande semana. Tem tudo para que seja assim. Obviamente que aqui com uma nova hipótese do Pogačar fazer aqui a tríplice coroa, né, nas Ardenas, uma semana que eu acho que pode ter tudo para isso, ao contrário daquela corrida diferente que o Rui almejava e que gostava de ter, mas acho que não temos aqui qualquer hipótese de ser diferente. Já para a hipótese é ele não correr e fazer só a Liège. Não, eu acho que isso vai acontecer, mas achas? Acho. Não sei, eu acho para que descansar. A correr acho que... Sim, a correr é favorito. Não, se correr acabou, já está, pronto, parabéns. E até para o ano. Não o vejo num Kalberg ou num Keltenberg a não deixar os outros todos para trás. Isso é completamente impossível, só se for para lá brincar, coisa que não vemos nele. Mas acho que há aqui um conjunto de ciclistas que podem animar a luta pelo segundo lugar, ou pelo primeiro se ele não participar. Temos aqui uma start list muito, muito engraçada, muito rica. Acho que podemos ter aqui uma corrida importante. Claro que o regresso do Evenepoel traz aqui um ingrediente especial, mas continuamos a ter aqui um Mark Hirschi, um Pidcock que já é antigo vencedor desta prova. Van Aert tem, creio que aqui sede de vingança por aquilo que lhe tem acontecido também. Por isso temos aqui um conjunto de ciclistas que podem trazer interesse à corrida, e estou também aqui bastante curioso com aquilo que o Tibonis pode fazer nesta Amstel Gold Race, tendo em conta que as últimas semanas não têm sido muito positivas. Por isso espero que ele volte aqui ao seu melhor nível e acredito que esteja a orientar as suas atenções para esta corrida. Por isso estou muito curioso com aquilo que este belga pode fazer. Agora, se o Pogačar entrar, acho que não há muito mais a dizer, não é? A Amstel Gold Race vai marcar também um regresso do português Ruben Guerreiro, ele que está fora de competição desde a Strade Bianche. Vamos lá ver se desta vez Ruben Guerreiro não tem azar e não volta a lesionar-se. Veremos então como regressa o português. Neste dia de Páscoa teremos também a Amstel Gold Race feminina, que também tem uma start list bastante interessante. A Visma Leisure que leva Marianne Vos, Femme Van Apple e a Pauline Ferrand-Prévot. A SD Works leva Lotte Kopecky, Lorena Wiebes e Anna van der Breggen, isto entre outras, obviamente. Teremos a campeã do Tour de France, Katia Neviadoma, a liderar a Canyon. Teremos Demi Vollering, que já foi mais que uma vez a rainha das Ardenas, a liderar uma FDJ que tem também Vita Music, Juliette Labouze. A Trek leva Elisa Balsamo, Lucinda Brand. Enfim, Rui, assim de forma muito telegráfica, mas esta Amstel Gold Race feminina também tem aqui uma start list bastante interessante, principalmente agora que há talentos mais distribuídos por outras equipas, como Marlene Reusser vai liderar a Movistar, por exemplo. Portanto, temos aqui uma dupla Amstel para apreciar, se não forem provavelmente religiosos e quiserem passar ali um dia de Páscoa no sofazinho a ver os outros cansar-se. Sim, e costuma ser uma corrida que pode ter desfechos diferentes, pode haver uma chegada de um grupo maior, pode haver algum ataque
a ter sucesso. As neerlandesas dão-se bem nesta corrida, por norma, entre a Vos, a Vibes e a Vollering. Há sempre quem vença nos últimos anos, a exceção é mesmo a vitória da Marta Cavalli, que infelizmente, também vai estar? sim, infelizmente não parece estar. Na Parece sua estar sempre condições. complicado de voltar àquela forma de 2022. 2022, desde que teve depois aquela queda no Tour, salvo erro. Foi no Tour? Não sei. Foi, Acho que sim. sim. Ela tinha feito o giro, depois fez o tour e tem aquela queda logo nas primeiras etapas, sim. Exatamente. Acho que Sim, foi. mas a queda até. Não, por acaso eu já nem sei se isto foi em 22, foi em 23. Adiante. Não tem sido. Não Foi tem 22, Rui, que ela ganhou o Amstel e a Flash Falando mesmo. Ok, e teve a queda depois ainda aí nesse ano. Ok, mas sim, diria que essas ciclistas, claro, a Neviadoma será também uma das que tenta animar e que espera que não dê sprint, porque se der para ela torna-se um bocadinho mais complicado. Depois há sempre aquelas ciclistas que andam bem, têm sempre bons resultados. A Kimberly Lecourt, Kim Lecourt da Soudal, tem feito uma excelente época. Já no ano passado tinha estado muito bem, este ano parece estar ainda melhor, por isso estou curioso para ver o que pode fazer aqui nas Ardenas, mais agora e depois na Liège. Não sei se a Elisa Longo Borghini já voltará, ela depois... Não, acho não está aqui. Não aparece no start list. Ok, eu estou a ver a do PCS. Não, ok, não, de facto não está. Eu estava a ver aqui, mas era outra coisa. Pois, ela teve uma concussão depois da queda no Tour de Flandres e acredito que ainda não esteja. Aliás, ela aparece-me aqui. Aparece? Aparece. Então foi eu que vi mal. Sim, Mas por acaso a Rui na preview que eu li hoje, não por acaso diziam que ela não ia correr. Ok, mas pronto, não, então, mas se calhar, porque aqui o PCS no ciclismo feminino. Mas antes esteja, Sim, não é? claro, Era bom sinal. é isso. E pronto, e também, olha, vamos ter também a Daniela Campos, não é todos os dias que a vemos a correr uma prova deste nível, a portuguesa, portanto, acho que é também de mencionar isso, e de resto que seja uma ótima prova em domingo de Páscoa. Acho que é uma boa maneira de juntar a família à volta da televisão e porem aí a dar ciclismo. As corridas devem ser seguidas, tenho ideia que costuma ser assim, não é? Na Amstel, e de certeza que vamos ter aqui bom ciclismo, a começar já na Sexta-feira Santa. A começar então na Sexta-feira Santa com a Flash Brabantson e então domingo de Páscoa, a Amstel Gold Race feminina e masculina. Por nós por hoje é tudo. Este podcast já é um bocadinho mais longo do que aquilo que gostaríamos. O Nuno Martins Neves vai puxar as orelhas. Foi um gosto estar de volta a este podcast. Eduardo, Rui, muito obrigada. Quanto a vocês, nossos queridos ouvintes, votos de uma excelente semana. Aproveitem o feriado, uma semaninha assim mais curta para quem trabalha, pelo menos na escala normal durante a semana. Pessoas que trabalham ao fim de semana, I understand your pain, been there, done that. Uma boa Páscoa para toda a gente. Nós voltamos então para a semana para fazer aqui o rescaldo então desta Amstel Gold Race e do regresso do pequeno belga que tantas alegrias dá ao nosso grupo. Até para a semana.